Agora nós vamos trazer os dados da pesquisa múltipla no município de Tavares. O intervalo de confiança da pesquisa é de 95%, para uma margem de erro para mais ou para menos de 5,7%. Caso a eleição fosse hoje, em quem o senhor votaria para prefeito de Tavares? Pergunta espontânea, ou seja, nesse item aqui, o pesquisador, ele não cita o nome dos candidatos. O prefeito Coco de Odálio, que vai disputar a reeleição, ele pontua com 24% das intenções de voto na espontânea. O candidato Maércio, com 4%. Luiz Poeta, 0,3%. Brancos e nulos, 6%. Indecisos, 36%. Não opinaram na espontânea para prefeito, 22,7%. Disseram outro, 7%. Agora nós vamos para os dados da pesquisa espontânea para vereador no município de Tavares. Caso a eleição fosse hoje, em quem o senhor votaria para vereador em Tavares? Atenção! Nesse item, eu vou falar aqui por ordem alfabética. Vamos à pontuação. Os que melhor pontuaram na espontânea para vereador. Branco da Viúva, 1% das intenções de voto. Dão de João de Cosme, 3%. Edson de Benício aparece com 1%. Jorge Guabiraba, 0,7%. Lenir Almeida, 2,7%. Lourinho, 1%. Marcelo de Zeca, 1%. Pablo Dantas, 0,3%. Wilson do Silvestre, 5%. Branco e nulo somam 6,3%. Indecisos, 46,3% estão indecisos na espontânea para vereador no município de Tavares. Não opinaram, 25,3%. Outro, 6,3%. Agora, nós vamos trazer, senhoras e senhores, a disputa eleitoral para prefeito. Atenção, você que está me ouvindo. Vamos trazer agora a disputa também para prefeito de Tavares na estimulada. Ou seja, quando o nome do candidato é citado pelo pesquisador. Ele cita o nome dos candidatos e o entrevistado se pronuncia. Caso a eleição para prefeito fosse hoje no município de Tavares, em quais desses candidatos você votaria? Nesse cenário, o prefeito Coco de Odálio aparece com 35,3% das intenções de voto, liderando nesse momento a disputa. Coco, 35,3%. Repetindo, Coco de Odálio, 35,3%. Em seguida, aparece o empresário Maércio. Ele tem 17,3% das intenções de voto na estimulada. Luiz Poeta, 6,3%. Brancos e nulos, 12%. Indecisos, 25,3%. Não opinaram, 1,3% e outro 2,3%. Agora, o cenário de disputa entre os candidatos. A pesquisa traçou cenários de confronto direto entre os nomes que pontuaram na pesquisa. Caso a eleição para prefeito fosse hoje e os candidatos fossem um confronto direto entre Coco de Odálio e Luiz Poeta. Num confronto entre esses dois nomes,
Coco Deodálio seria eleito com 40,7% das intenções de voto. Luiz Poeta teria 17,7% das intenções de voto. Brancos e nulos, 16,7%, indecisos, 21,7%, não opinaram 1% e outro 2,3%. Agora, um confronto direto entre Coco Deodálio e o empresário Maécio. Como seria a eleição com os dois num confronto direto? Nesse cenário, Coco Deodálio venceria as eleições com 37,7% das intenções de voto. Maécio teria 22,7% dos votos, brancos e nulos 13,3%, indecisos 22,7%. Não opinaram 1,3%, outro 2,3%. Portanto, é o cenário de confronto direto entre esses candidatos que nós estamos pontuando aqui. Bom, tem outros cenários que nós vamos trazer também para o município de Tavares, que é o seguinte: há uma situação em que as chapas, algumas já estão definidas. Por exemplo, Coco Deodálio com doutora Maévia Suassuna na vice. O empresário Maécio deve anunciar em breve o vice dele na chapa também. Ele está fechando a chapa. Luiz Poeta também não anunciou quem seria o vice dele. Mas a pesquisa traçou um cenário aonde o nome de doutora Maévia Suassuna é citada na vice do atual prefeito Coco Deodálio. Por que isso? Porque os dois anunciaram numa entrevista na Rádio Princesa FM que a chapa já está definida. Caso a eleição para prefeito fosse hoje, os candidatos fossem Coco Deodálio com doutora Maévia na vice, quando ele é citado os dois, Coco Deodálio obtém 43% das intenções de voto. Ele amplia o potencial capital político dele. O Maécio, ele aparece nesse cenário em segundo com 14,3%. Lembrar que ele não anunciou o vice ainda. Luiz Poeta aparece nesse cenário com 8%. Lembrar que Luiz Poeta também não anunciou o vice dele ainda. Branco e nulo 10,7%, indecisos 21,3%, não opinaram 1,3%, o outro 1,3%. Portanto, Coco Deodálio amplia o capital político dele quando tem ali o nome da sua vice citado também na pesquisa. Agora, nós vamos trazer outros dados importantes. Os dados são vários cenários e eu vou pontuar durante a semana dos meus comentários e no Jornalismo da Princesa outros dados que são importantes nessa pesquisa, não é? Deixa eu trazer aqui, agora para os nossos ouvintes, a pesquisa para vereador. O pessoal já está perguntando aqui, na estimulada, eu divulguei agora há pouco na espontânea. Agora, os dados para vereador na estimulada. Caso a eleição para vereador fosse hoje e os candidatos fossem, quando citado Branco da Viúva, ele chega a 2%. Dão de João de Cosme, ele vai a 7% das intenções. Edson de Benício, 1,7%. Jorge Guabiraba, 1%. Lenir Almeida, 9%. Lourinho vai a 3%. Marcelo de Zeca, ele chega a 2,3%. Pablo Dantas, 1,7%. Wilson do Silvestre, 8%. Branco e nulo, 13,7%. Indecisos, 38,3%. Não opinaram, 6,3%. E outros 6%. Só para a gente fazer aqui um recorte dessa eleição para vereador, o sentimento que a gente tem vendo esses números agora é que a eleição está aberta para vereador. Tem muita gente ali ainda indecisa em quem vai votar para vereador nas próximas eleições. Isso ficou muito claro, tanto na estimulada quanto também na espontânea. O peso do governador João Azevedo na eleição para prefeito de Tavares. O apoio do governador João determina na eleição de prefeito, aumenta muito, não altera, enfim.
11,3% dos entrevistados disseram que aumenta muito as chances de votar num candidato que tem o apoio do governador João. 28,3% dizem que aumenta aí também a possibilidade de votar no candidato que tenha o apoio do governador João Azevedo. Não altera em nada 46,3%. Diminui 4,3%, diminui muito 2,3% e não opinaram nesse item 7,3%. O apoio do presidente Lula em determinado candidato a prefeito. Vamos entender qual o peso do presidente Lula na eleição. 33,3% disseram que aumenta muito a possibilidade de votar no candidato que tem o apoio de Lula. Aumenta 28%, não altera 28,7%, diminui 3,7%, diminui muito 4%. Agora, as áreas da gestão do atual prefeito Coco de Odálio. Os pontos mais positivos avaliados até o momento pela gestão do prefeito Coco. Atenção para os números. Obras de calçamento e pavimentação, senhoras e senhores, é o destaque da gestão do prefeito Coco de Odálio. 24,7% aprovam esta área da gestão. A saúde tem 14,3% de aprovação da atual gestão do prefeito Coco de Odálio. A educação aparece com 5,7%. Patrulhamento de estradas rurais, 5%. Abastecimento de água, 3%. Depois vem assistência social com 1%. Nós temos também manutenção de ruas e avenidas, 2,3%. Atração de investimentos que gera emprego e renda, 2,7%. O destaque, portanto, fica para obras de calçamento e pavimentação, seguido de saúde, com 14,3%, área de saúde, e depois educação, 5,7%. Outro dado importante: de uma maneira geral, o senhor aprova ou desaprova o governo do prefeito Coco de Odálio até o presente momento? Esse dado é importante para entender a popularidade do prefeito Coco. Até o momento, 45% da população aprova a gestão do prefeito Coco de Odálio. Desaprova 30,7% e não opinou 24,3%. É, portanto, um dado que é importante, inclusive, para nortear a atual gestão do prefeito Coco de Odálio. Outros números e dados que são importantes dessas pesquisas que foram realizadas nesses dois municípios, nós estaremos divulgando, senhoras e senhores, durante o jornalismo da Rádio Princesa